Você já lidou com o drama da depressão? Alguém na sua família já enfrentou depressão? Algum amigo seu já lida com isso há tempo? Hoje eu quero tratar desse assunto, como vencer a depressão, no HDL Podcast. Você é muito bem-vindo, fique aí porque logo depois da vinheta estaremos de volta. A depressão é uma realidade que atinge cerca de 10% da população, considerado um dos maiores problemas do mundo. A depressão alcança pessoas de todos os níveis, de crianças a velhos, de grandes a pequenos, de ricos a pobres, de doutores a analfabetos, de crentes a descrentes. A depressão é multicausal, mas ela é a causa de muitas outras doenças perigosas. A depressão é a principal causa de suicídio no mundo. Se não for bem compreendida e corretamente tratada, ela pode desembocar em situações irremediáveis. O grande problema é que tem muitas pessoas ainda hoje que não têm uma visão clara do que significa, de fato, depressão. Algumas pessoas negam a sua possibilidade. Outras mascaram a sua realidade. No contexto cristão, há dois extremos que eu considero que precisam de reparo. Primeiro, a visão de T.L. Osborne. T.L. Osborne é um grande evangelista que reúne milhões de pessoas em praça pública e nos seus livros ele afirma que depressão é demônio, que quando uma pessoa fica deprimida, ela está sob efeito de demônios, oprimida por demônios. Essa pressão, ela é realizada, segundo ele, por demônios. Não negamos o fato de que uma pessoa possa ficar deprimida por interferência demoníaca. Lidamos com isso e já verificamos vários casos assim. Mas você pegar um fato e generalizar como se todas as pessoas deprimidas estivessem sob efeito de demônios é um exagero, é um equívoco. Preciso concordar com a frase: é melhor tratar diabo de gente do que gente de diabo. Tratar uma pessoa que está deprimida como se ela estivesse endemoniada, ou como se ela estivesse debaixo do efeito de ação maligna, não é resolver o problema, é agravá-lo. Não é ajudar a pessoa, é colocar mais uma tonelada nas costas dela, oprimindo-a ainda mais. No outro extremo, nós poderíamos evocar o que Jay Adams, ilustre pastor e teólogo, escritor americano, quando ele, no seu livro O Conselheiro Capaz, afirma que depressão é pecado. E é possível que seja. Temos, por exemplo, na Bíblia, o caso de Davi, lá no Salmo 32, 38, 51, ele retrata os efeitos físicos, inclusive, do seu pecado não confessado. Seus ossos ardiam, seu vigor se tornou em sequidão de estio, ele alagava o seu leito com as suas lágrimas, ele estava consumido pela culpa, atormentado pela sua transgressão. E óbvio, o quadro dele era um quadro depressivo, até que destampou o coração e confessou o seu pecado, encontrando em Deus perdão. Então é possível que uma pessoa, de fato, fique deprimida quando ela está em pecado, ou ocultando o pecado, ou vivendo debaixo do chicote da culpa, sem
pausa. Agora, da mesma maneira que T.L. Osborne equivoca-se reduzindo a depressão à ação demoníaca, penso eu que também reduzir a depressão a pecado é um exagero e um extremo. Porque é possível que a depressão não decorra de algum pecado específico, não tratado, não resolvido, não perdoado. Em outras palavras, é possível que uma pessoa cristã e cheia do Espírito Santo lide com uma depressão. É claro que não é consenso, mas entendo que a depressão é uma doença que precisa ser tratada como tal. Andrew Solomon, no clássico sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, o título do livro dele, um dos grandes clássicos sobre o assunto, entende que depressão é doença e precisa ser tratado com remédio, com terapia e com fé. Quantas pessoas que precisariam estar tomando uma medicação para regular aí essa questão no organismo, tirando então esse peso, trazendo melhora para a pessoa. E se lidarmos apenas como demônio ou pecado, não estamos resolvendo esse problema. Me permita ilustrar. Eu estava pregando numa das nossas capitais, tratando do assunto depressão, quando uma jovem se levanta no auditório e disse: é um absurdo o que o senhor está falando, que uma pessoa crente possa ficar deprimida. Como assim? E eu respondi para ela: minha filha, como é que uma pessoa crente pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que uma pessoa crente pode ter um problema cardíaco? Como é que uma pessoa crente pode ter um problema renal? Por que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra? Então, esse preconceito com respeito à depressão tem levado muitas pessoas a viverem o processo da depressão e a negarem o processo, agravando ainda mais a sua situação, ou não buscando recursos médicos, porque na cabeça de muita gente, você ir a um psiquiatra, que é o especialista da área, é médico de doido. E você estaria como que fazendo um atestado: eu sou maluco, eu sou doido. Não, não, não. Então, a depressão precisa ser tratada como tal. É preciso ter identificação mesmo, é preciso ter o diagnóstico correto mesmo. É demônio? Pode ser. A pessoa que está envolvida com o cultismo aí pode estar debaixo de efeito de ação demoníaca. Ou uma pessoa que cometeu um pecado e ele está guardando esse pecado no coração e não abre o coração e não confessa o seu pecado, pode estar atormentado. Claro, pode sim. Agora, é possível que uma pessoa cristã lide com isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo homens como Moisés, que pediu a morte. Eu vejo um homem como o profeta Elias, que pediu para si a morte. Eu vejo um profeta Jonas que quis morrer. Eu vejo um apóstolo Paulo que diz que chegou a ponto de desesperar-se da própria vida. Eu encontro na história da igreja homens que lidaram com depressão, como Martinho Lutero, como John Bunyan, como David Brainerd, como William Cowper, como Charles Haddon Spurgeon. Diríamos que esses homens estavam sob efeito de demônios ou com algum pecado não confessado? Não, eram homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Homens que marcaram o seu tempo, mas que lidaram com o drama da depressão. Então, eu gostaria que, como que num estudo de caso, pudéssemos olhar esse tema, como vencer a depressão, na vida do profeta Elias. A Bíblia é um livro honesto, maravilhoso, que não esconde as fraquezas dos seus heróis. A Bíblia fala de Elias como o profeta que inaugura
o profetismo clássico em Israel. É o homem que Deus levanta da obscuridade para enfrentar o rei mais perverso de Israel, Acabe, e a perversa e assassina mulher Jezabel. Elias é o homem que vai orar para não chover, trazendo juízo sobre a nação que se dobrava a Baal, e os céus fecham suas comportas. E Elias é o homem que vai orar pela ressurreição de uma criança da viúva de Sarepta, e Deus restaura aquela criança à vida. Elias é o homem que vai fazer um grande desafio a Acabe, ao povo e aos profetas de Baal e aos profetas de Azerá no Monte Carmelo, e o fogo de Deus cai, demonstrando que só o Senhor é Deus. Elias vai orar para que as chuvas retornem e as chuvas descem, benfazejas e restauradoras. Elias é um homem que vê os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Mas diz Tiago que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que o autor sagrado, em 1 Reis, capítulo 18, mostra-nos Elias no seu ponto mais sublime, das suas vitórias mais retumbantes, de uma nação inteira reconhecendo que só o Senhor é Deus. Mas logo em seguida, no capítulo 19, nos mostra Elias no seu estado pior, que recebe uma ameaça de morte em 24 horas da rainha Jezabel, e ele teme, e ele foge, e ele quer morrer. Às vezes a vida é assim. Você oscila entre o pico do monte e o vale mais profundo. Alegria numa hora e tristeza profunda na outra. Celebração numa hora e choro na outra. Oscilamos como uma gangorra. Agora, permita-me levantar aqui quais foram as causas da depressão de Elias, esse gigante de Deus, que está com vontade de desistir de tudo e morrer. Primeira causa da depressão de Elias, ele teve um foco distorcido. Diz que ele recebe um recado de Jezabel dizendo: faça-me os deuses que me aprover, se amanhã, nesta hora, ou se daqui a 24 horas, você não estiver morto, Elias, eu vou te matar. Eu vou acabar com você. Mas Elias até então já sabia que quem tinha o controle dos acontecimentos não era Jezabel, não era Acabe, não era Baal, era o Deus Todo-Poderoso. Deus o sustentou usando os garçons em Querite, Deus o sustentou lá em Sarepta, em Sidom, o quartel-general de Baal, através de uma viúva pobre. Deus manifestou a ele o poder lá no Carmelo, através do fogo. Deus trouxe de volta as chuvas torrenciais. Deus estava no controle, está no controle, mas naquele momento Elias pensou que a vida dele estivesse nas mãos de Jezabel. E sempre que você pensar que a sua vida está nas mãos de homens e de homens perversos, você foge, você teme, você quer morrer. Primeira causa da depressão de Elias foi um foco distorcido da realidade. Ele perde por um momento o entendimento de que Deus é soberano e a nossa vida está nas mãos de Deus e não nas mãos dos poderosos deste século. A segunda causa da depressão de Elias foi medo. Ele temeu e fugiu. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Paulo diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo. O medo atormenta, o medo acua, o medo esmaga, o medo tira o foco, o medo apaga as luzes, o medo cega você para a realidade da soberania de Deus, o medo atormenta a sua alma, o medo oprime. Se você ficar com medo, você foge. Se você ficar com medo, o inimigo cresce. Se você ficar com medo, você é pequena quem é Deus. Se você ficar com medo, você não vê saída. Terceira causa da depressão de Elias foi desejar ficar sozinho quando ele mais precisava de companhia.
Diz a Bíblia que ele, com medo de Jezabel, ele sai do Carmelo e vai até Berseba, 144 quilômetros ao sul, já fora do território de Jezabel. Queria fugir de Jezabel de todo jeito. E ele chega em Berseba e deixa o seu moço, seu amigo, seu companheiro, seu braço direito, e caminha um dia inteiro pelo deserto, quando se deita debaixo de um zimbro e quer morrer. Veja bem, a depressão nos prega estas peças. Quando mais nós precisamos de companhia, nós queremos entrar para os quartos escuros da solidão. Quando mais nós precisamos de um ombro amigo, nós queremos ficar sozinhos. Então, na depressão, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Você precisa ter amigos. Como o apóstolo Paulo, que estava numa masmorra, no corredor da morte, ele lhe escreveu para Timóteo, disse: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de você do meu lado. Quantas pessoas que chegam às raias do suicídio e tiram a própria vida, e a pergunta é: por que, meu Deus, eu não encontrou um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Quarta causa da depressão de Elias. Ele quis morrer. Disse: Senhor, tira a minha vida agora. Ele dá o diagnóstico e aplica a solução. Eu quero morrer, e eu quero morrer hoje, quero morrer agora. Chega, basta, não aguento mais. Não aguento mais. Fim da linha para mim, fundo do poço para mim. Eu quero morrer. Agora, preste atenção. Quando uma pessoa deprimida diz: eu quero morrer, na verdade ela não quer morrer. O que ela está dizendo: eu não aguento mais essa situação. O que ela está dizendo é o seguinte: eu não estou vendo saída. Quando uma pessoa deprimida diz: eu quero morrer, ela está dando um grito: socorro, me ajude. Eu não sei mais o que fazer. Há alguns mitos no que tange ao suicídio. Um deles é que uma pessoa que diz que quer morrer, ela nunca vai se matar. Isso é mito. Porque 80% das pessoas que tiram a sua vida deram sinais, acenderam um alarme, ligaram um alarme, gritaram. É preciso ouvi-las. É preciso ler as placas. É preciso discernir os sinais. Segundo, quando uma pessoa diz: eu quero morrer, é porque na cabeça dela, o problema dela é tão grande, tão intrincado, tão difícil de resolver, que ela não vê nenhuma saída. E aí, quando ela atenta contra a própria vida, ela está cometendo um segundo erro muito grave. Porque na cabeça dela, tirar a vida é interromper o fluxo desse sofrimento. Só que a morte não é o fim da linha. Não temos autorização para tirar a vida de uma outra pessoa, nem tirar a nossa própria vida. Isso é autoassassinato. Dar a vida e tirar a vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Só Deus tem esse poder, só Deus tem essa prerrogativa. É usurpar um direito exclusivo de Deus. Elias quer morrer. Mas mais do que isso, por que Elias ficou deprimido? Ainda em quinto lugar, a depressão dele é provocada pela confusão mental que está ainda girando na cabeça dele em alguns pontos. Primeiro, ele diz: eu fiquei só. Eu sou o último representante da piedade na terra. Não tem mais ninguém, acabou. Deus: não, filho, você está errado. Tem 7.000 ainda.
A depressão decorreu porque ele estava fazendo uma leitura equivocada de que naquele momento presente, quem estava no controle da vida dele era Jezabel e não Deus. Terceiro, ele está deprimido porque a visão de futuro está embaçada. Ele diz, chega, acabou, para mim não tem mais futuro, eu só tenho passado, eu não tenho mais nem futuro nem presente, por isso eu quero morrer e morrer agora. E Deus diz, não filho, seu ministério não acabou não, eu ainda tenho um projeto para você, você ainda vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um profeta no seu lugar. Aliás, você quer morrer? Nem morrer você vai, eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Então, se nós queremos lidar vitoriosamente com a depressão, nós precisamos fazer um diagnóstico adequado, porque a cura começa pelo diagnóstico certo. Se você mascar o diagnóstico, você não tem como tratar de maneira eficaz o problema. Pois bem, então, vimos aqui as causas da depressão de Elias. Nós estamos num estudo de caso. Vamos ver agora a cura da depressão de Elias. O que Deus fez? Em primeiro lugar, ele estava deitado debaixo de um zimbro. Veja que ele andou 144 quilômetros do Carmelo a Berseba. E você sabe que um cidadão, em média, percorre 35 quilômetros por dia. Então nós estamos falando que esse camarada, ele, como se fosse uma jornada de 4 dias, do Carmelo a Berseba. Depois, dali para frente, sozinho, ele caminhou um dia pelo deserto. Deserto causticante, arenoso, pedregoso, perigoso. Portanto, esse camarada está exausto. Quando ele deita debaixo de um zimbro, é como se ele estivesse no leito do CTI, já se despedindo da vida, no sentido de que para mim não tem remédio, para mim não tem terapia, para mim não tem cura, para mim não tem salvação, para mim não tem solução. Então ele dá o diagnóstico e diz assim, e aplica o remédio, eu quero morrer. Mas eu quero morrer já, é agora, é hoje. Basta. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então, como é que Deus cura diante de um quadro desse? Primeira coisa que Deus faz é um toque sobrenatural. Ele deita debaixo daquele zimbro e dorme, atormentado, e um anjo o toca. Por que o anjo tocou? Por que o anjo apenas não falou com ele? O anjo toca. Como aquele leproso que chegou diante de Jesus, coberto de lepra, e disse para Jesus, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido dele, o tocou e disse, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo. Um leproso não pode ser tocado. Quem toca num leproso fica impuro. Mas em vez do puro tocar o impuro e o puro ficar impuro, o puro toca o impuro e o impuro fica puro. Porque Jesus tem poder. O Senhor toca em Elias com um anjo. Isso é um mimo da bondade e da graça de Deus para Elias. Você é importante, meu filho. Os céus conectam com a terra. Os anjos estão aí do seu lado, cuidando de você. O anjo do Senhor está aí do seu lado para dar um afago em você, para dar um carinho em você, para dar um abraço em você, para tocar você. Esse é o primeiro remédio. Você tem valor. Como Deus disse para Agar, que caminhava pelo deserto, errante, como um menino, sem pão, sem água, o menino já está desfalecido debaixo de uma árvore, e ela se distancia e só consegue chorar, porque ela foi expulsa de casa, não tem nome, não tem herança, é essa mulher, é essa escrava, é esse filho, e de repente, quando tudo está acabado para ela, é o próprio Deus que clama dos céus, Agar. Ela tem nome, ela tem valor, ela tem dignidade, ela é importante para Deus. Você é importante para Deus. O segundo remédio que Deus aplica para curar a depressão do Elias é cardápio especial no deserto.
Quando Elias acorda, com o toque do anjo, ele vê uma mesa com pão, com água, um banquete para o deserto. Tem hora que você precisa comer, sabia? A depressão tem isso, tira o apetite às vezes. E Deus está dizendo, meu filho, quer cuidar de você. Você precisa se alimentar. Tem muito tempo que você não tem uma refeição digna, você está correndo já há alguns dias, desesperado, aflito, fugindo, com medo. Coma, se alimente, cuide do seu corpo. Eu quero lhe oferecer uma refeição especial. O terceiro remédio que Deus fez para curar o Elias foi sonoterapia. Deus deu a ele comida, Deus deu a ele água, Deus o colocou para dormir. Às vezes a pessoa depressiva rola a noite inteira, noites a fio, não consegue conciliar o sono, é um tormento na alma, é uma perturbação na mente, é um desassossego na vida, e Deus está dizendo, meu filho, eu quero lhe dar uma terapia intensiva, eu quero trazer para você um spa celestial, eu quero matricular você e inscrever você no melhor hotel 5 estrelas do deserto, eu vou cuidar de você aqui, comendo, bebendo e dormindo. Você precisa de um afago, você precisa de um carinho, você precisa de um mimo, e é isso que eu estou lhe dando. Quarto remédio para curar a depressão do Elias. Ele sai dali com o pão do anjo, que é um pão sobrenatural, caminha 40 dias pelo deserto, até o Monte Horebe, e aí se enfia numa caverna. E então Deus aparece e pergunta para ele, o que faz aqui, Elias? Sempre que Deus faz essa pergunta para alguém, o que faz aqui, é porque essa pessoa está no lugar errado. Ela devia ter outra direção na vida. Mas o que Deus está querendo dizer? O que faz aqui, Elias? Ele está dizendo assim, meu filho, vem aqui para fora, abre a caixa da ferramenta, abre esta tampa da caixa dos terrores, ponha para fora, desabafa. Tem muita gente que precisa desabafar, está entupida, sufocada, guardando muita coisa. Elias viveu 3 anos e meio de muita tensão, muita tensão, muita tensão. Ele teve que ficar escondido em Querite. Ele teve que demorar muito tempo na terra da prova, lá no território de Baal, em Sarepta. Ele voltou e tem que confrontar um rei impiedoso, ele tem que confrontar uma nação apóstata, ele tem que enfrentar os profetas de Baal. Agora ele está debaixo de uma sentença de morte, de uma ameaça de morte, e ele está fugindo, correndo para aqui, para ali, para acolá, correndo em desertos. Deus diz, meu filho, põe para fora. Conta aí o que está doendo. Esprema o pus a ferida. Eu estou aqui para te ouvir. Quinto remédio para a cura. Deus mostra para Elias que ele age não só nos grandes acontecimentos, mas nas coisas silenciosas. Deus diz, vem cá para fora, filho, põe-se na porta aqui. Põe na porta da caverna, vem cá, vem cá. E Elias então vê um terremoto, abalando as estruturas. Ele vê o fogo ardendo. Ele vê o vento furioso e Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento impetuoso. Depois veio um vento gostoso, leve, suave, um cicio, e Deus estava no vento calmo. Para mostrar uma coisa, olha Elias, você viveu dias turbulentos, de muitos dramáticos acontecimentos, mas eu também manifesto o meu poder nas coisas calmas, serenas, pequenas. Eu estou, meu filho, com você quando você pensa que você está sozinho. Se você caminhou pelos desertos e olhou para trás, só viu 2 pegadas, não eram as suas, eram as minhas, porque eu carregava você no colo. Eu cuido de você, Elias. Mas finalmente,
Deus cura a depressão do Elias corrigindo o foco. Em relação ao passado, dizendo para ele, não, você não está sozinho não, meu filho, não é só você não, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Deus corrige o foco do presente, dizendo, Elias, sou eu que estou no controle, meu filho, não é Jezabel. Aliás, o reino de Jezabel, o reino de Acabe vai cair. Não são eles que vão te matar, não. Você vai passar por este mundo e não enfrentar a morte. Eu vou levar você para o céu, trasladar você, mas eu vou levar você a ungir um rei na Síria, a ungir um rei em Israel, e a ungir um profeta, e Acabe, e a família de Acabe, e a dinastia de Acabe vai acabar, porque esses elementos que você vai ungir vão exterminar com a dinastia de Acabe. Quem oprime você vai cair, e você vai ser levado para o céu. Eu vou corrigir o seu foco do futuro, meu filho. Você pensou que o seu ministério acabou? Não acabou, não. Você ainda vai ungir um rei na Síria, você vai ungir um rei Israel, você vai ungir um profeta em seu lugar. E quando você pensa que vai acabar com a morte, não, você não vai morrer. Eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Corrigiu o foco. Eu sei que a depressão é um drama. Eu sei que tem tanta gente angustiada. Eu já lidei com tantas pessoas depressivas. Gente próxima, gente querida, gente amada. Eu já lidei com pessoas depressivas que sucumbiram e acabaram tirando a própria vida. E quanto isso doeu em tanta gente, inclusive no meu coração. Não subestime esse problema. Se você está lidando com depressão, procure ajuda médica. Procure uma igreja onde você possa frequentar, um lugar onde você possa ouvir a palavra de Deus, onde você possa receber um abraço, companhia, ajuda, companheirismo, cooperação. É preciso que você alimente a sua fé, que Deus está vivo e no controle. Talvez você não esteja enxergando agora, está tudo nublado, está tudo escuro, mas Deus é o Deus que enxerga no escuro e Ele está cuidando de você. Essa depressão que é cíclica vai passar. E tempos de bonança e de refrigério virão sobre a sua vida. Deus tem cura para você. Deus vai tirar essas cinzas e ungir você com óleo da alegria. Deus vai tirar estas vestes de luto e colocar em você vestes de louvor. Deus vai colocar em seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A vida plena para você, a vida abundante para você. Jesus Cristo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A promessa de Jesus é esta, quem tem sede vem a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Jesus tem para você. Vai passar, essa crise vai passar, essa dor vai passar, esse choro vai ser estancado, essa doença que maltrata você vai ser curada, e Jesus vai carregar você em seus braços eternos. Deus abençoe muito, muito a sua vida. Nunca perca a esperança. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se esta mensagem abençoou o seu coração, se você conhece alguém que esteja lidando com esse problema, mande essa mensagem para ela. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Se você não está inscrito ainda neste canal, eu peço a você a gentileza de se inscrever. Toda semana você tem uma mensagem inédita aqui para abençoar o seu coração. Um grande abraço. Deus abençoe poderosamente a sua vida.